Olá, começando aqui a nossa live para poder falar sobre um pouquinho de livros. Estou esperando chegar a Leila, que vai conversar com a gente. Oi para vocês que estão entrando, obrigado. Só esperar um pouquinho. É a primeira live que eu faço, então eu tive que montar as coisas aqui, né? É, Tem um monte de coisa para falar. Oi, gente. Olá, pessoal que está entrando. Vai ter um monte de coisa bacana para falar. Eu trouxe um monte de livros, de histórias, que eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho a respeito da criação, que foi o MMM e o 54321, né? Esse cartaz, esse pôster que vocês estão vendo no fundo, foi o, foi o cartaz de fato que foi usado no lançamento do livro. A, eu ganhei esse. Acabou o lançamento. Deixa eu ver que a Leila está chegando aqui. A Leila vai conversar também com a gente. Conversar. Obrigado por quem está aí, viu? Olha lá, a Leila está entrando. Deixa eu ver. Entrou a Leila. Aê, aê! Tudo bom, Tudo bem, Leila? Manuel? Tudo bem, gente? Tudo bom? Vamos Que lá, bom. Manuel. O Legal. pessoal está entrando e a gente vai conversar. Eu estava contando para eles um pouquinho, né? Do Aham. que que a gente vai falar, que são basicamente desses dois livros, né? O MMM e o 54321. E Sim, também sim. eu estava contando para eles que esse painel que está atrás de mim é o painel de verdade que a gente usou no lançamento do livro, né? É verdade, é mesmo. Foi esse É, mesmo, é enorme, né? Você é conseguiu bem ajeitar grande. bem. E a gente Legal. ficou, eu, o Ziraldo e o Maurício diante dele, e no final, quando acabou o evento, me deram de presente, né? Eu fiquei muito feliz. E está aqui Que até bom, hoje. que bom, que bom, legal. É muito bacana mesmo, né, Manuel? Foi muito legal. Uhum. E aí, a gente vai falar desses livros, de outras coisas também, né? Desse Vamos. trabalho nosso aí de formação de leitor, que é tão, tão, tão gratificante, né, Manuel? Sim, Fala é um pouquinho verdade. pra gente. Quando a gente fala de livro, de tudo, eu acho que a gente está falando muito de permanência. Porque quando eu tento lembrar de como eu comecei a ler, e é muito curioso, eu já até fotografei e coloquei, foram livros da Melhoramentos que fizeram parte da minha infância. Olha, É que a legal, Oncinha Ambiciosa do Elo Sand, né? é Eu tenho verdade. até hoje o meu livrinho, e eu ganhei, foi uma professora que me deu esse livro, né? Olha Teve o só. Itu Carneirinho Sujo também, que se não me engano é da Melhoramentos, né? É da Melhoramentos, é sim. É da Nossa, Melhoramentos. E é. todas aquelas coleções de capa dura que eram da Alice no País das Maravilhas, que eram publicações que eu já encontrei depois lá na frente na Biblioteca Pública, mas a gente vai falar dela um pouquinho mais para frente. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Como que foi essa descoberta sua da leitura? Assim, você tinha incentivo em casa? É, sei lá, você tinha acesso aos livros, às revistas? Era uma coisa natural assim em casa? Como foi essa sua chegada assim perto dos livros? Uma coisa que eu acho bacana a gente falar e que eu acho que é importante que todo mundo saiba, que a gente faz várias leituras do mundo, né? Desde que a gente Uhum. nasce, a gente já começa a fazer várias leituras do mundo que não são necessariamente leituras no livro, no papel. No papel físico. Uhum. Desde criança, eu tive várias leituras do mundo. Elas não vieram, as primeiras leituras não foram do papel, porque na minha casa não tinha, de fato, livros, não tinha revistas, não tinha. Mas a leitura de mundo que eu tinha já era muito presente e muito grande em razão das músicas que eu escutava, né? Os gostos dos meus Hum. pais eram muito diferentes. Meu pai foi Vicente Celestino, foi Luiz Ai, que Gonzaga, legal. e a Que minha mãe legal. foi muito Roberto Carlos. Então, Ah, poemas também, né? As sim. letras das músicas são poemas. E essas referências foram muito importantes na minha vida. E aí, depois disso tudo, você tem as histórias familiares que eu ouvia, que a minha família é do Nordeste, é do estado de Sergipe. Ah, Eu sempre falo que é o legal. menor estado brasileiro.
É E, mesmo. e a minha família veio de lá para cá, para São Paulo. Eu acabei nascendo em São Bernardo do Campo. E então, essas leituras de mundo são muito importantes porque eu nunca me esqueci dessas primeiras referências. Sempre foram muito Uhum. importantes. E aconteceu que quando eu era muito pequenininho, eu ganhei pela Uhum. primeira vez este gibi aqui que eu vou mostrar. O pobrezinho não tem mais a capa, mas a capa foi para o espaço. Mas eu tenho, eu comprei depois no Mercado Livre um que tem a capa Ah, inteira. Este aqui é o Satanésio. É um personagem brasileiro, de um autor chamado Rui Perotti, e é muito divertido, que é a história de um diabinho que tem um anjo da guarda. E eles não se dão bem de jeito nenhum, né? lógico, né? Não vão se dar bem. E eu estava Se dá lendo bem. agora, eu estava rindo muito, porque continua engraçado. É uma história que permanece engraçada. Só Ai, foram que legal. publicados 4 exemplares. Eu tenho os Que 4, fofo. né? E esse gibi despertou uma coisa muito importante na minha vida, que foi colecionar gibi. Então, Hum. todo o dinheirinho que eu tinha, todo o dinheirinho que aparecia, eu guardava para comprar o gibi, né? E Ah, aí que eu legal. comecei. Eu falo muito, se eu não parar de vez em quando para deixar de fazer a pergunta. Pode falar, pode falar. Eu estou só olhando aqui as perguntas, eu estou Os tentando amigos. responder alguma aqui. Oi para todo mundo que está entrando, muito legal, gente. Aí o que É, não aconteceu? dá, não dá para responder para todo mundo, mas uma ou outra eu estou A tentando gente não aqui. consegue, às vezes a mão não vai, que está paradinho o A mão celular, não vai, e aí eu quero prestar atenção no que você está falando, e a pessoa também, aí não dá certo. Mas e se eu vamos falar, eu vou lá. desligar alguma coisa aqui. É melhor, não, Deixa quieto. melhor Aí o que deixar quieto. acontece? Aí, na sequência, aconteceu o segundo gibi da minha vida. Então, a minha vida começou, de fato, com gibis. Aquele que a minha mãe me deu, que é o Satanésio, né? E o segundo gibi, provavelmente foi a minha mãe que me deu também. Eu não me lembro a origem, como chegou. Mas veja só, é esse gibi. Ah, olha só, Ziraldo, Ziraldo. tererê, Foi o que primeiro, foi o legal. segundo gibi que eu ganhei na minha vida. Eu estou mostrando os originais. De fato, eu guardei. São os meus gibis. Esse Olha, muitos anos depois, quando eu fui no Ziraldo dar uma entrevista no programa dele, nem sonhava em pensar em Ziraldo. Ele me autografou o ai, meu que gibi. legal. Eu Olha levei. só, Ele autografou em bacana. 2002. Olha só. 2002, olá. Olá, Ziraldão, é isso aí. Viva o Manuel. Que bem. Então, esse gibi foi muito importante para mim também. Eu li, reli, eu amava esses personagens, eu amo ainda, né? A Mata do Uhum. Fundão, eu acho. E a gente não entendia muito bem a riqueza do traço do Ziraldo, né? Quando você vê essa coisa azulzinha, pontilhadinha assim, é uma coisa que Uhum. ganhou uma permanência que quando você é criança, você não percebe essa coisa, esse Uhum. grafismo, né? Mas com o tempo, Uhum. hoje, você virou bagunça que está aqui, já é a letra do Ziraldo. É a letra dele mesmo, quer dizer, ele criava isso ali na mesa de desenho mesmo, né? Não tinha os recursos que a gente tem hoje em computador, né? Não tinha. Eu não consigo nem imaginar como é que eles faziam, que devia ser uma loucura isso, né? Ah, depois um dia eu conto. Um dia eu conto. Um dia você sabe tudo, né, Leila? Ah, muita coisa de gráfica eu sei sim, muita coisa de gráfica. Lógico que isso aí é muito anterior até a mim, eu era criança também, mas aí depois, trabalhando na editora, eu fui vendo, fui aprendendo, e eu fiz comunicação social também, então trabalhei um pouco aí com as letras setes e esse material que a gente tinha para fazer os trabalhos gráficos. O que eu me lembro, que acho que foi curioso, é que teve uma exposição muito bonita do Ziraldo na Melhoramentos, né, a dos planetas, e Teve, lá tinha alguns teve. exemplos que ele colocou, que tinha grudado o número da cor, eu acho, era algo assim. Não, esse daí é uma referência, então já vamos falar, né? Ele fazia o desenho no traço, que deve ser aí esse material, e por cima ele colocava um papel transparente, um papel celofane, e ali ele indicava os percentuais das cores, que são as três cores, as quatro cores básicas: o preto, o amarelo, o ciano e o magenta.
Então, o que você viu ali eram os códigos das cores dos percentuais, que ele já sabia, ele sabe, né, de cabeça, qual o percentual para o verde mais claro, o amarelo, o laranja, e todas as nuances das cores. Então, ele colocava sobre esse overlay, em cima da cor, porque isso ia ser aplicado na gráfica, né, onde ia fazer o fotolito. Era esse o truque. Que bacana. E É. aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui para a escola, né? Que depois que eu tive esse contato com os gibis em casa, embora eu não soubesse ler, eu fui para a escola. E na escola, infelizmente, naquela época, não tinha livro. Né? Oi, gente, todo mundo está dando oi, eu estou dando um oi, tá? Que a gente É. está falando e não dá para Oi, ver tudo. Nireuda! Oi, Nireuda, tudo bem, Oi, gente. querida? Então, na escola, era uma escola pública que existe até hoje, que é aqui em São Bernardo, Maria Iracema Uhum. Munhoz. Essa escola não tinha livro nenhum, nada, né? Mas do Pena, né? outro lado da rua havia uma coisa muito importante, que era a biblioteca pública, Hum. né? Ah, olha que importante. Eu não sabia o que era aquele prédio pequenininho, mas eu entrei lá um dia e lá fiquei. E tem até Virou uma, sua morada, virou sua virou, moradia. tem uma história muito engraçada, porque eu ia todos os dias na biblioteca, todos os dias. Durante, acho que dos meus 7 aos 10 anos, eu ia todos os dias na biblioteca. E a minha mãe tinha que me buscar de vez em quando, porque eu não voltava para casa. Porque ela tinha muita coisa para Manuel, fazer. vem lá. Que Ela ia me legal. pegar, porque não era tão longe, mas ela ia me buscar lá. E aí, Uhum. muitos anos depois, em 2008, quando a biblioteca fez 50 anos de idade, eles resolveram fazer um livro para contar a história da biblioteca. Mas naquele momento eu estava afastado, tinha me afastado da biblioteca por variadas razões, eu não ia mais. Né? Uhum. E aí começaram a entrevistar as bibliotecárias mais antigas para contar a história da biblioteca. E aí começaram a falar que tinha um menininho que ia todo dia na biblioteca, que vinha lá, eles não lembravam o nome, mas tinha um menininho que vinha aqui todo dia, todo dia, todo dia. Aí eles acabaram me achando, Se porque eu acharam, olha, legal. me acharam que eu tinha alguns amigos ainda, tal. Aí eles me acharam, né? E eu voltei à biblioteca e por acaso 2008 foi muito legal, foi o ano que ganhou o Jabuti, né? Ah, E aí foi o ano que eu voltei, e eu tinha 8 livros publicados, eu tinha muitos, 6, eu tinha 6 livros publicados, era pouquinho. E aí eu fiquei lá na biblioteca, fui lá, fizeram uma exposição com as coisas que eu tinha. Eu guardo tudo, né? Eu sou colecionador, eu tinha os fantoches de papel que eu fazia na biblioteca. Eu tenho até hoje. que legal, Manuel, que legal isso. Eles não estão aqui, mas eu tenho os dois que eu fiz, o Pedrito, que era uma pecinha, o Roubo do Colar de Pérolas. Aliás, isso é muito bacana de falar também, sabe, Lila, sobre o contato com autores que eu tive na minha infância. Ah, então, que legal isso. Isso que eu É estou uma falando. experiência bacana, né? Isso tudo eu acho que é importante, por quê? Porque eu estou falando da biblioteca pública. Onde eu vou, eu falo da importância que tem uma biblioteca pública. Se eu estou aqui falando com você hoje, se eu escrevi livros, se eu escrevo livros, é por causa da biblioteca pública. Né? E eu Olha me que lembro bacana. que lá na biblioteca pública, um dia resolveram fazer um jornalzinho, né? E Hum, existe essa foto também. Depois eu vou botar essas fotos aí. Eu era a única tá. criança presente na reunião, só tinha eu. E todas as pessoas mais idosas. Tá nessa foto a senhora que fundou a biblioteca aqui em São Bernardo do Campo, tudo. E eles queriam fazer Uhum. um jornal. Aí a proposta do nome que apareceu foi um jornal chamado O Minarete. Eu O nunca tinha Minarete. ouvido falar o que era minarete, né? O que é E aí isso, né? poucas pessoas sabiam, e ele falou: minarete é o nome daquelas colunas que estão do lado do Taj Mahal, na Índia, que Uhum. significa iluminação, não sei o quê. E o jornalzinho ganhou esse nome. E com 7, 8 anos foi onde eu comecei a publicar pela primeira vez, né? Então, a Olha primeira que coisa, legal. durante alguns anos eu fui publicando nesse jornalzinho Minarete. Eu tenho alguns exemplares, eu não tenho todos, mas na biblioteca, na acervo da Uhum. biblioteca, tem todos Uhum. lá. E muitos anos depois também, em 2008 também, eu fui visitar o Taj Mahal de verdade, eu fui para a Índia. Ah, olha, que experiência bacana. Ainda não fui, mas eu vou um Ah, dia. mas é lindo, é lindo. E aí eu fui, então foi tudo em 2008. 2008 foi um ano
muito especial, né? Especial. E, claro, eu já falei de alguns gibis, né? E faltou falar de um gibi que eu acho que é muito Ah, importante, que é. é esse aqui, ó. Essa, Gente, eu não acredito, Manuel. Olha! essa é a Mônica número É o um, primeiro? É o primeiro? é o É o primeiro número um? original, que o Maurício Que me legal. autografou em 2000 e foi no dia do lançamento do MMM que eu Ah, levei para ele. foi que você falou mesmo que ia levar. Que legal, olha só. Esse é o Que original mesmo, preciosidade. as Que propagandas. preciosidade. Mas você sabe que tem coisas mais preciosas do Maurício de Souza, Ah, não é só isso aqui. Eu tenho as publicações que antecederam a Mônica nos anos 60, que é isso aqui, ó. gente. É da editora Esse eu nunca tinha Continental. visto. Esse é raríssimo. Olha, Foi até muito engraçado raro. quando eu falei para o Sidney, que o Sidney é o editor da Maurício de Souza, quando eu falei que Aham. eu tinha esses gibis aqui, ele perguntou, ele queria saber qual que era, porque eles estavam fazendo uma reedição e acho que faltava um ou dois, eles não tinham. Não, os meus eles já tinham, né? Mas ó, Ah, algum tá. riscou. Eu não Olha. comprei na época, claro que não. Esses gibis apareceram anos depois que eu comprei no Mercado Livre em algum Você comprou lugar. no Mercado Livre, tá? Olha, que legal, gente. Que E curioso, tem, muito curioso. e tem Muito outro lindo. também muito raro, que é esse aqui. Olha, Esse gibi gente, bem muito diferente, né? eles não existem mais. O Cebolinha é muito diferente. Deixa eu ver se eu acho um Cebolinha aqui, ó. Nossa, muito, olha o cabelão. É um cabelão que ele tem, não são 5 fios. Né, de um monte de cabelo. E era muito diferente, né? E É, o esse, Bidu. O Bidu esse muito gibi, diferente, o Franjinha, né? Mais gordinho. esses gibis Astraz nem é um gibi exatamente da Mônica. Ele tinha Hum, outros personagens de outros autores. O Bidu e o tá, Franjinha faziam participações especiais nesse gibi. certo. E o Bidu, mas acho Aham, que eles faziam tanto sucesso que aí nasceu esse aqui, que é o Bidu. entendi. Essa editora Ah, deixou de foi, existir porque. provavelmente, né? Sim. Provavelmente fez sucesso naquele que ele tinha uma participação. Maurício resolveu Tá vendo isso dar uma aqui, ó? chance. Ó. Bidu, olha. Ah, é um autógrafo? Não, 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 não isso aqui consigo. anuncia que eles Ah, faziam tanto entendi. sucesso que eles iam sair na Tá, tá, revista deles. tá. É porque aparece ao contrário, né? Ah, Então, desculpa, tá. não, não, tudo bem. É que não dava para ver direitinho. Então, Mas aqui que está legal, dizendo. já não Aqui diz: fala. Franjinha e Bidu aparecem mensalmente com exclusividade na revista Bidu. Ou seja, Bidu, era um sinal de que fazia tanto sucesso que ganhou a própria revista. e ele ganhou a própria revista. Muito Muitos anos bem. depois, que aí nasceu essa. Legal. Ah, também eu tenho aqui também. É o primeiro, é o Cebolinha número um Ah, original. Esse aqui é nossa. de 73, né? Esse que E eu aí que mostrei. começou o sucesso mesmo, né? Eu acho que a Mônica já tinha sido muito. A Mônica é de 70, né? E o Cebolinha é de 73. Então, acho que o sucesso dessa aqui puxou esse Ele aqui. puxou a outra. Legal. Deve ter sido isso, sim. E o Bidu foi puxando, a Mônica acabou se Sim, sobressaindo, né? Se sim. sobressaindo na turma lá. Ah, legal, Manuel. E, Manuel, a biblioteca pública sempre foi muito importante para você, né? Para mim também, eu lembro dessa época, eu também não tinha tantos livros em casa. Tinha assim, como eu tinha primas e minha irmã mais velha, acabava que os livros vinham, né? Era meio herança assim da família, de vez em quando vinha lá uma caixa de livros. Mas a biblioteca pública para mim foi muito importante, porque então, não só para leitura, mas para pesquisa. A escola já sabia que a gente tinha essa disponibilidade da biblioteca, porque na escola também não tinha biblioteca, não tinha livros na escola. Era uma Hum. escola estadual, né? Mas eles mandavam a gente.
já sabiam, olha, tem que fazer uma pesquisa sobre isso, um trabalho sobre aquilo, então ia aquele grupinho, né, as meninas, os meninos, a gente fazia a pesquisa lá, sempre foi muito, muito importante para mim também, muito importante, é uma instituição que não pode ser desprezada, né, eu acho que ela continua tendo muita força e sendo muito importante. Sim, ela é muito importante, a gente precisa valorizar. E sempre que eu estou em algum lugar, eu falo: se não tem biblioteca aqui, peçam para ter, peçam renovação de acervo, porque ela Uhum. é sempre um farol para. Porque tem uma coisa que eu estava escrevendo um texto um dia desses, e eu fiz uma analogia que eu achei bem curiosa. Quando você está lendo um livro muito antigo, é meio como se você estivesse lendo, vai, bem vulgarmente, o Instagram, o Facebook daquela época. Porque eu acabei de ler um livro que eu saí do É livro, eu não mesmo, é conhecia esse verdade. livro. É um livro clássico que eu li agora, e eu acho que eu li na época certa, ainda bem que eu li ele agora. É o Memórias de um Sargento de Milícias. Eu fiquei Ah, impressionado com esse livro, porque ele é um eu livro, lembro dele. ele conta, é uma crônica daquele momento que eles estavam vivendo, Uhum, uhum. né? O que mais me deixou muito animado em relação a esse livro foi uma coincidência, eu não sabia. Eu peguei sempre para ler agora, falei: deixa eu ler esse livro, que está há anos aqui. Quando eu fui ver, Leila, um dos personagens principais tinha sido deixado na roda dos expostos, que veio a ser o assunto de um livro meu. Daquele seu livro, é mesmo. E o que eu achei engraçado é que esse personagem ele está sendo Hum. descrito na época em que a roda existia e funcionava. Funcionava e funcionava. Então a gente Conta está pra gente. conversando. Não, conta pra quem está assistindo. Eu não sei se todo mundo sabe o que que é essa roda. Ah, tá. A roda dos expostos é uma roda que existia de madeira. Quando uma mãe não podia ter essa criança, não podia ficar com essa criança, ela Cuidado. colocava essa criança dentro da roda, girava a roda e a criança estava abandonada e as freiras iam cuidar dessa criança. Então essa pesquisa me interessou, fui fazer esse livro e agora, lendo O Sargento de Milícias, eu vi que em 1800 e pouco, que é o ano que esse livro foi escrito, ele descreve um Uhum. personagem que foi deixado na roda, e eu não sabia. E o nome do autor é Manuel também. Olha as É o, coincidências. é o Manuel Antônio de Macedo, que é Maria Manuel, Antônia de Macedo. e eu sou É, Manuel, filho. Eu falo: olha, dois Manuel. Manuel. Olha, que coincidência mesmo, né? E você tem Pois esse é, livro que isso, tem isso. e isso só para ressaltar, né, Leila, como os livros são importantes, como eles sobrevivem a gente. Alguém já disse: nós nunca vamos ser os últimos donos de um livro, e não vamos ser mesmo. Não, não, com certeza, não. Porque eles vão passar, vão passar, vão passar, e isso é muito bom. E cada pessoa que ler um livro, ela vai absorver alguma coisa, né? É, e ela vai ter um entendimento daquilo, né? Tem muitos livros que eu li quando eu era criança. O Anderson Nunes acabou de entrar. Oi, Anderson. Ó, é o dono disso aqui, ó. Oh, ah, Anderson, Ele tá aí, aí, ó. que legal. E que aí, quando você vai ler alguns anos depois, você tem uma outra compreensão, você absorve alguma outra coisa. Eu li o Memórias de um Sargento de Milícias na escola, porque era uma leitura obrigatória, e claro, ali a professora já direcionou para a gente até perceber como era, né, a sociedade naquele tempo. Mas talvez hoje, se eu voltar a ler, lógico, eu lembro mais ou menos dos personagens, mas eu acho que se eu voltar a ler, eu vou ter uma outra percepção, né? Daquele momento, é no Rio de Janeiro, né, que se passa. Sim. Então, conheço o Rio hoje, então vou ter vou lembrar, né? Ah, eu já visitei esse lugar, eu já visitei aquele outro, né? Então a gente vai ter uma outra. Oi, Lauro, meu amigo de escola. Oi, Lauro, tudo Tá bem? Que falando de legal. escola, olha aí, ó. O pessoal entrando. Ó, tô falando de escola, Lauro, da nossa época lá, que mandavam a gente fazer aquela leitura obrigatória que a gente detestava. Que E ir para a legal. biblioteca. E ir para a biblioteca fazer trabalho, pois é, isso mesmo. Ô, Manu, e vamos contar um pouco como foi essa experiência da gente criar esses livros.
com os nossos dois queridos aí. Como Vamos mostrar então, né? O é, Menino Maluquinho, isso aí. que é um livro que você é muito melhor. Quer falar pra gente dele, Leila? Fala pra gente do Menino Maluquinho. Bom, Menino Maluquinho foi lançado em 1980, está fazendo 40 anos este ano, 40 anos de sucesso. Foi uma experiência muito interessante, quer dizer, eu não trabalhava ainda na Melhoramentos, mas depois, quando eu entrei lá no ano seguinte, sim, porque eu tenho 39 anos de Melhoramentos, né? Nossa, quase pegou o Maluquinho. Uma vida, né? É, esse livro quarentou. Esse livro foi um sucesso, ele fez um sucesso na Bienal, eram filas e filas, e até hoje ele é esse grande sucesso do Ziraldo. Foi por conta desse personagem que ele acabou criando uma turma toda, né, para interagir com o personagem. E ele é um marco mesmo na literatura infantil brasileira, né? Eu acho que Sim. ele tem essa vida longa e vai continuar por muito tempo. Ele se tornou um clássico, já vendeu quase 4 milhões, mais de 3 milhões e meio de exemplares. Foi Nossa, publicado em toda a América, foi publicado em toda a América Latina, foi publicado fora, foi publicado na autografado. Espanha. Ah, autografado, muito bem. Eu tenho um também, mas eu não sei onde está o meu aqui. Aliás, tem mais de um. Ó, o Caio está dizendo É, que tem um documentário sobre esse livro. Aí, Caio, legal. Caio tem mesmo, tem um documentário sobre ele. Professora Maluquinha. Pois Ela é, tá aí, a que Tânia legal, também. você está aí, linda. E então, e aí, como que foi essa provocação que a gente fez com você? A gente te chamou. Deixa eu só mostrar mais uma preciosidade, vai. Pode mostrar, desculpa. É o Menino Maluquinho número 1. Foi lançado pela editora Manuel, Abril. Manuel, não passa seu endereço, não passa seu endereço, não fala onde você mora, Eles não não saem de fala. casa. Você já pôs alarme na sua casa? Vou estar Põe seguro, né? tudo no seguro. Olha, você tem um acervo maravilhoso. E foi muito Gente, bacana também, esse gibi, quando eu dei para o Ziraldo, que eu levei no dia do lançamento do MM para o Ziraldo autografar para mim, ele autografou, né? Foi muito ai, que engraçado. legal. Quando ele pegou o gibi, ele pegou o gibi e falou, ué, foi reimpresso? Eu falei, não, Ziraldo, é o meu, porque tá perfeito, olha. Olha, Ele achou tá que tinha mesmo, sido reimpresso, perfeitinho. mas esse aqui Tá foi, esse perfeitinho. eu comprei na banca de jornal mesmo, esse aqui é E raro como que você mesmo. conseguiu conservar ele tão bonitinho assim? Porque eu sou colecionador de gibi, eu sou louco. Ai, que legal, Manuel, Eu que tenho legal. muito gibi, eu compro até hoje, porque eu gosto. Eu gosto Sim, mesmo. Acho que é uma linguagem que me interessa, eu acho bacana, embora eu nunca tenha escrito. Eu escrevi uma história em quadrinho. A primeira história em quadrinhos que eu escrevi na minha vida saiu onde? Aqui. é mesmo, é mesmo. E o Olha, foi a Anderson primeira. desenhou. Foi a Ai, que primeira. legal, Manuel. Eu conheço bem, eu conheço bem. Você conhece um pouquinho, né? Eu conheço um pouquinho, um pouquinho. Que mais tem aí no seu acervo de bacana, Manuel? Olha, tem muita coisa, eu não trouxe tudo para cá, mas eu tenho algumas Tá. peças muito raras. Eu tenho uma peça que é tão rara que eu tive que perguntar para o guia de quadrinhos o que, que era aquilo. É uma brochurinha com uma história do Pato Donald, que eu comprei. Eu estava uma vez numa livraria no meio da rua e eu vi uma feira de coisinhas antigas. Eu fui lá, né? Fui lá. Aí eu achei uns livrinhos grossos assim. Eu falei, nossa, que diferente. E Aham. tinha o símbolo da editora Abril, bem antigo. Eu falei, ué, vou comprar, levei para casa. Quando eu trouxe para casa, eu descobri que eles eram publicados na Argentina, um ano antes da editora Abril ser inaugurada em 50, de 49, e é raríssimo, Nossa, eu não sabia. Então mas é você tem uma um pouco. publicação. Mas é brasileira? É publicação Está brasileira? escrito em É? português, está escrito em Ah, português. Mas só legal, isso que aí já dá um bacana. outro papo. São livrinhos muito interessantes. E muito Uhum. antigo. É um tipo de publicação que eu fui descobrir que foi comum no Brasil.
mas sumiu, não se Esses faz mini mais. livrinhos. Uhum. Era um livro pequenininho, de capa dura, muito grosso, muito um tijolinho mesmo, mas em Aham. quadrinhos, em quadrinhos. Isso eu nunca vi, não. Isso eu nunca vi, É, não. depois eu vou te mostrar, é muito interessante. Eu Tá nunca tinha bom. visto também. A gente faz uma outra live um dia sobre suas relíquias. É, eu vou botar algumas aqui para a gente Tá bom, conversar, tá né? bom, legal. Quer falar do nosso Acho que sim. MMM? Sim, acho que foi uma experiência muito bacana essa, para a gente passar aí para o pessoal contar como foi. Foi, foi uma loucura mesmo, né? Porque nunca na minha vida, na minha cabeça, imaginei, nem imaginei, não dava nem para imaginar uma coisa dessas, Nem para né? sonhar, né? Nem para Você não sonhar. quer, você não quer contar para a gente como que foi surgindo essa ideia, Leila? Foi assim, nós já há muito tempo na editora, nós temos o autor, o Ziraldo, nós temos o autor Maurício, e nós há muito tempo já queríamos fazer alguma coisa com eles. Nós chegamos a fazer um projeto em que um fez um texto, o Maurício fez um texto, o Ziraldo ilustrou, depois Ziraldo fez um texto, o Maurício ilustrou. A gente chegou a fazer esse projeto. Mas nós queríamos ir mais profundamente na obra dos dois, né? A gente queria, como seria fazer um combinado dos personagens, tal. E aí que nós tivemos essa ideia maluca, né? E conversando, eu com o Rodrigo, com o Sidney, com o pessoal da Maurício de Souza, a gente pensou em você. E aí nós fizemos a proposta da nossa maluquice. E aí você aceitou o nosso convite. Foi, não tinha outra possibilidade. Não, é porque o que nós percebemos, e aí com você contando, e eu já tinha editado livros seus, e conversando com você, nós vimos que você tinha justamente o que a gente queria. Você conhecia a obra do Ziraldo, você conhecia a obra do Maurício, então, com a sua inventividade, a sua criatividade, você conseguiria fazer realizar esse nosso sonho. Foi aí que a gente te convidou. Eu fiquei muito feliz e foi uma coisa muito louca mesmo, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu estava no estúdio Maurício de Souza conversando com ele sobre outro É, livro, né? é, Era um outro livro. E aí, quando acabou a reunião, já estava indo embora, me deram um saquinho de gibi que eu guardei, tá tudo bonitinho aqui em é. casa, devidamente guardado. Aí Sempre que a perguntaram gente para vai mim, lá, a gente sai com alguma coisa. é, aí perguntaram para mim, né, o Sidney lá, se a gente te chamasse para juntar a turma da Mônica com o Maluquinho, você topava? Eu comecei a rir. Eu comecei a rir, porque eu falei, mas nunca, nunca isso vai acontecer. Não, imagina, nem. O Ziraldo jamais vai me deixar. Aí, com o Maurício, eu falei, eu já estou aqui com vocês, vocês me conhecem, a gente está trabalhando, está pensando num livro. Eu já estava meio aceio, eu me sentia meio acolhido, né? E eu estava muito feliz. Acolhida. Eu tinha os gibis. Mas o Ziraldo, só tinha dado uma entrevista para o Ziraldo 10 anos antes, entendeu? E aí eu falei, mas o Ziraldo jamais vai me deixar mexer no maluquinho. Não tinha ninguém mexendo no maluquinho. Aí eu estou em casa um dia. Ele é todo cuidadoso, né? Sim, ele tem que ser. Aí eu estou em casa um dia, era uma sexta-feira, umas 7 da noite, e Leila Bortolazzi me liga. Né? A Leila fora de hora, né? Leila fora de hora. Eu falei, ué, o que a Leila tá me ligando? O que será isso? Aí eu atendi. Aí você me perguntou, Manuel, o que está acontecendo? Isso uns 3 meses depois. Eu falei, aconteceu isso. Aí eu falei, aí você disse algo assim, não, ele vai deixar você vai mexer no maluquinho sim, e você quer escrever o livro? Eu falei, quero. Porque foi todo né, uma conversa e tal, vem a proposta, e conversa com o Ziraldo, aí ele, né, fica reticente, aí depois volta, ele mesmo volta ao assunto, e aí foi que eu falei, não, Deus, vou ligar hoje para o Manuel, vamos resolver, Foi vamos assim, plantar então? semente. Teve um vai e volta, né? Teve Sim, claro. essa negociação prévia, e até que eu falei, não, Manuel é a pessoa certa, vamos embora.
E foi muito curioso que quando você... E teve um detalhe ainda. Quando você terminou, eu falei que sim, tudo. Você me falou, então tá. Então espera um minutinho que o Ziraldo vai ligar para você agora. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, o Ziraldo não pode me ligar agora. Eu não sei juntar a Mônica e o Marco, eu não sabia mesmo. Eu não sei, deixa eu pensar o final de semana, aí eu falo com ele na segunda-feira. Aí, não, ele quer falar com você agora. Agora. Aí eu desliguei o telefone, aí eu toco, sei lá, 5 minutos depois. Alô, alô, Manezinho? É o Ziraldo. Ele me chamava de Manezinho, algo assim, Manezinho, manezinho. Manezinho. E aí foi. E eu tenho um hábito meu, que é uma coisa minha, que eu nunca falo para ninguém os projetos que eu estou fazendo. Assim, eu não tenho esse Uhum. hábito. Eu posso falar, está trabalhando? Estou. Estou fazendo isso, Estou. estou fazendo aquilo. Mas eu não dou Uhum. detalhes, porque eu acho que dar o detalhe de uma coisa que ainda não saiu me quebra Uhum. a minha Uhum. expectativa, a minha alegria de contar, de revelar. Uhum. Mas eu fui obrigado a falar aqui em casa que isso estava acontecendo. Nem em casa, ninguém sabe quando eu estou fazendo. Porque eu falei, gente, o Ziraldo vai começar a me ligar em casa. Só Tipo que assim, é trote, pá, bateu o telefone na cara. eu falei para isso não acontecer. Aí Já eu falei, o pensou? Ziraldo vai começar a me ligar. E o Ziraldo me ligava mesmo, sempre. E eu achava isso Ligava. muito precioso e muito bonito, porque eu, como autor, eu fico imaginando como que seria eu delegar um personagem meu para uma outra pessoa escrever ele. Eu acho que É, você precisa ser é, muito é, desapegado, é, né? E confiar na pessoa que vai mexer no seu personagem. Eu acho que eu fui é, conquistando a confiança tanto do Ziraldo como do Maurício, da equipe dele, com o trabalho que eu fui mostrando. é. Foi mesmo. Não, você conquistou todo mundo, Manuel. Né? Isso, bom, tanto que estamos aí, né? Estamos aí, os livros prontos e Então, aí o nome desse livro quem deu foi o Ziraldo. Em uma das foi nossas mesmo. ligações, ele me Foi ligou, ó, o mesmo. nome do livro vai ser MMMMM. Falei, pera, Ziraldo. Aí eu fui anotando os M's, M, né? E ele falou que seria, então, né? Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica. E é muito curioso porque ele fala, o Ziraldo falava M. E o Maurício, quando viu o livro, falou, Hum. e agora? E agora? Oi, Ni, também sou seu fã. E agora, gente, como é que faz, né? Acabou ficando MMM, que é uma maneira da gente fácil de falar e que eu Aham. frequentemente ensino as pessoas. Teve uma escola que passou aqui agora que falou que fez uma peça de teatro do livro, fez mesmo, né? Ah, legal. Não, tá muito um sucesso esse livro, um sucesso. Só para Eu ir todo fico mundo muito que está feliz. assistindo, o livro foi um sucesso. E tem um detalhe muito importante que eu vou É um contar que as sucesso. pessoas não sabem, né? Aham. Que quem foi que deu o fim desse livro, Leila? Conta para todo mundo. Ai, fui eu, Foi a confesso que Leila. Foi a confesso. Leila que. Conta você o fim, Manu, conta aí. Não vou contar o fim para o pessoal ler o livro, eles vão ficar Ah, curiosos aí. é mesmo, tá bom. Mas quem ler o livro já está sabendo Ah, que Caio, depois eu foi. te conto, então, depois eu te conto. Manu não quis abrir aqui, depois eu te conto, Caio. O Caio quer saber como é que surgiu a história. Ah, como surgiu, entendi. Peraí, vou chupar o óculos. Ah, como surgiu a história? Desculpa, Caio. Como surgiu? Ela tem vários começos, eu posso dizer para você. Por exemplo, eu recebi, tanto do Ziraldo quanto da equipe do Maurício de Souza, dois e-mails, né? Ou que um desses e-mails dizia o seguinte: o Ziraldo, a história vai acontecer dentro de uma montanha mágica e você vai inventar tudo que tem lá dentro. Eu falei, ok. E da equipe do Maurício Souza chegou uma proposta de uma brincadeira, de ser um jogo, uma disputa, uma brincadeira mesmo. Acho que já Uma veio até com gincana. Acho que eles chegaram a falar que seria uma gincana, uma coisa assim. sim. Aí com essas duas ideias na cabeça, né, eu comecei a pensar como.
E eu acho que eu comecei o livro de uma maneira bacana. O que eu fiz? Eu fiz as crianças brincar. O primeiro encontro da Mônica, da turma da Mônica com a turma do Maluquinho, eles vão jogar futebol. Eles vão brincar. Uhum. Então, eu acho que quando você coloca criança para brincar, se você jogar um monte de criança num lugar e brinquem, eles vão brincar. Sem nenhum questionamento de absolutamente nada. Eles vão se divertir. Então, eu acho que esse começo, né, que veio dessas duas fontes para ele pra começar uma brincadeira, eu acho que foi muito feliz. Né? E eu costumo dizer também que depois que eu comecei a escrever o livro, né, que teve todo o procedimento, o processo do livro, eu até falei para a Uhum. Leila, eu vou fazer um vídeo, porque este livro aqui ele é uma homenagem à literatura infanto-juvenil. Ele está recheado de informações que as pessoas não Muito, sabem. muitas Não referências. precisa saber. Não precisa saber para curtir a história. Mas se Não, você não precisa. souber, dá outra cor. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Parem, ó, esta é a entrada da Montanha Mágica, né? O Anderson desenhou isso aqui de uma maneira muito linda, né? É, esse portão, ele é esverdeado, ele está fechado. Por que, que ele é esverdeado? Né? Porque ele veio para a Montanha Mágica da cidade das Esmeraldas do mundo de Oz. Entende? Isso não está escrito no livro em lugar algum. Mas, como a montanha é mágica e ao longo da história eu vou falando dos vários lugares do livro, isso é um dos detalhes. Depois também tem o quê? Você tem aqui, isso aqui está muito bonito também, o Cascão escrevendo o nome dele na pedra. Porque para Uhum. entrar na montanha mágica, as crianças precisam fazer um registro como se fosse um hotel, né? E o Cascão, e todo mundo acha que isso não vai acontecer. Então mandam o Cascão escrever porque ele tem o dedo sujinho. Então, como ele tem o dedo sujinho, vai aparecer o nome dele. Mas é mágica a pedra. Quando você começa a escrever o seu nome, aparece o nome, o seu nome aparece. E aí eu aproveitei esse momento para colocar o nome de um monte de personagem da literatura infanto-juvenil, tanto dos quadrinhos quanto dos livros. Aqui é fácil essa referência, porque as pessoas vão poder buscar esses livros. Então você tem aqui o Satanésio, Uhum. eu, colo, eu coloquei a Brotoeja, eu coloquei o Chaves para ter uma referência próxima das pessoas, eu coloquei o Condorito, eu coloquei o Pluft O Zé- Fantasminha, Depois o Zezé do Meu Pé o de Laranja Lima. Zezé de Laranja Lima, coloquei a Emília, David Copperfield, Tom Sawyer, Max und Moritz, que são alguns personagens bem antigos. Então, Uhum. você vê, este livro ele está forrado de informações. Porque eu acho, eu não quis ser didático, nada disso, mas eu acho que é assim. Quando a gente consegue colocar referências culturais e o livro pode oferecer uma coisa que você vai ficar curioso para ler mais, por que não, não é? Claro, essa é uma das ideias do hábito de ler, da literatura, é você ter uma referência. Aqui eu tenho outra referência que eu Uhum. adoro. Aqui Uhum. já é um pouco mais de filme e livro, vai. Você pode ver que nesta cena aqui os personagens estão na areia movediça. É. Né? Por que eles estão na areia movediça? Quando eu era criança, eu ficava vendo a sessão da tarde e sempre tinha aquele filme do Tarzan, da selva, que a pior coisa que podia acontecer pro vilão era ele cair na areia movediça. Ele caía na areia e morria na areia movediça, né? E eu falei, eu vou colocar no livro essa referência. E a referência principal, né, Leila, que é como o livro começa, que é as barras de chocolate, que de novo é da sessão da tarde. Exatamente, que é de novo da sessão da tarde, que é da fábrica de chocolate, a fantástica Isso. fábrica de chocolate. Porque Porque como é que para as crianças irem, eles têm que ter um passe, né? Eles têm que ter uma forma de ir. Aí eles conseguem esse brinde, esse vale, né? No chocolate, é uma referência ao livro também. é. E o bacana é que é bom a gente sempre ressaltar, né, Leila, a riqueza que foi, porque eu me lembro que eu tive essa grande felicidade de poder ver. Eu me senti várias vezes
um espectador privilegiado, porque eu estava do Ah, lado do Maurício e do Ziraldo, vendo o que estava acontecendo, né? foi muito legal, foi uma coisa, um projeto muito E, a, bacana mesmo. e no dia do autógrafo, eles sortearam 50 pessoas para ter o direito de ter o autógrafo do livro, né? Uhum. Então eu tinha uma fila lá embaixo, que era um silêncio. Eu era o primeiro a dar o autógrafo, depois era o Maurício e depois era o Ziraldo. Aí eu estava na fila, eu vi as pessoas chegando, algumas pessoas chegavam, muito obrigado por ter escrito esse livro. Eu ficava assim, porque nunca tinha me agradecido por ter escrito um livro. Né? Foi muito Ah, engraçado. legal, é. Aí a pessoa passava por mim e ia para o Maurício. Eu acompanhava, eu via, a pessoa ia tremendo, 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 começava a chorar. Aí quando chegava lá no Ziraldo, já estava se desmanchando em lágrimas com o livro. Foi um chororô. Aquele dia foi muito emocionante mesmo. Foi uma experiência Foi. muito bacana mesmo. Fora as pessoas que levam, né, Leila, as coleções. Acho que você pode falar mais para a gente, que você viu isso muitas vezes com o Ziraldo, né? Das pessoas chegarem com Ah, coleções de livro, né? não, com o Ziraldo e com o Maurício, né? Os dois são muito queridos, eles são muito queridos. E tem muitos colecionadores, né, como você. E o que eu pude acompanhar na história dos dois é justamente assim a, a, a influência dos dois nas gerações, né, Manuel? Acho que você viu isso, isso é muito emocionante. Que vem a pessoa, vem a mãe com a sua filha, que vem com um livro, com um livro, ou do Maurício, ou do Ziraldo, acontece a mesma coisa, que a menina ou o menino pegou o autógrafo lá na década de 80 ou na década de 90, e hoje essa família vem com a criança e então vem a avó, ou o avô com o menino, ou vem com a menina, então vem aquela familhinha e vem com aquela pilha, assim, né? Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. É muito emocionante. Vem rapazes assim com 20 e poucos anos e dão seu depoimento. Maurício, eu sou desenhista, você me influenciou. Ziraldo, eu sou jornalista, você que me influenciou. É muito gratificante, é muito gratificante. Foi muito bonito mesmo. E assim, é muito bonito você também, quando você fala de livro, de literatura. Muita gente chega para o Maurício, é muito comum. Eu aprendi a ler com você. Eu tive uma oportunidade de estar com o Maurício num evento em Fortaleza, que foi muito bacana, né? Que o Marcelo organizou lá em Uhum. Fortaleza, que foi Uhum. muito bonito, que a gente ficou num teatro belíssimo, lá, acho que é um cine-teatro mais antigo que tem em Fortaleza, lotado. E as pessoas, em um dado momento, pararam de fazer perguntas para fazer depoimento. Então, elas se levantavam, começavam a fazer depoimento, que eu comecei a ler com a turma da Mônica, e começava a chorar, chorar, né? Então, você vê Tem isso também. o poder que um personagem, que uma história tem num país. Como a É, nossa memória, a cultura é forjada em cima da memória da memória. literária, cultural, musical. Por isso que a Uhum. cultura e a educação tem que ser farol de um país, não pode ficar para trás, nunca. Né? Nunca, é verdade, é verdade. E, bom, Manuel, e depois dessa primeira loucura aí, a gente teve. Bom, nós tivemos esse lançamento, aí nós tivemos a Marcos inauguração. entrou, que legal, Marcos, nosso amigo, Oi, Marcos, tudo que bem? tá nessa viagem com a gente para sempre aqui, ó. Marcos, estou agora aqui falando da exposição que foi feita lá na Casa Melhoramentos, né? Para homenagear o aniversário do Ziraldo e abrir lá a casa, que é um centro cultural, um centro de memória, lá na Lapa. Nós fizemos uma exposição e nós levamos para essa exposição artes originais do Ziraldo, que foi o que nós falamos um pouquinho ali. Foi feito todo um trabalho cênico que a Daniela Thomas, filha do Ziraldo, fez. E essa exposição, ela foi muito visitada. Ela foi mais visitada, nós temos lá os registros, ela teve mais visitantes do que muitos museus de São Paulo. Durante o período que ela ficou, acho que 9 meses. Depois o pessoal pode me corrigir, mas foi mais ou menos isso que o tempo que ficou, porque nós tivemos que
prorrogar. Não, vai ficar mais 2 meses. Não foi suficiente. A lista de visitantes de escolas que queriam visitar foi cada vez aumentando mais. E essa exposição, ela inspirou muita gente, e aí ela teve uma outra inspiração aí, né, Manuel? Teve. Naquele momento, eu tive a possibilidade de ver duas exposições que foram muito importantes. Foi essa do Ziraldo, né? O Ziraldo dos Planetas lá, que eu vi Os meninos, tudo os meninos dos planetas. isso. Os Eu meninos vi dos tudo planetas. junto às obras originais do Ziraldo. Uhum, Era tudo muito incrível. E uma coisa que me conquistou quando eu vi, sim, teve uma linda no Sesc Interlagos também. O uhum. que eu vi que me deixou muito impressionado foi que ele tinha uns risque-rabisque que ele colocava na frente dele e disse que enquanto ele estava falando ao telefone, ele ficava desenhando astronautas. E eu vi É, uma folha cheia de astronautas do Ziraldo. E os astronautas do Ziraldo são adoro, espetaculares, adorar. É, são lindos. Né? Alguns foram capa de caderno em algum momento. São aham. muito bonitos. E também eu tive a possibilidade de ver uma exposição muito bonita sobre a obra do Maurício de Souza, lá no MIS, que era uma exposição de quadrinhos, esqueci o nome certo, que era uma exposição em quadrinhos de uma maneira geral. Mas, É, foi, claro, foi uma exposição geral de quadrinhos, mas tinha uma sala só do Maurício de o Souza. Uma Maurício, com sala só para ele, ratos. que era muita coisa. Agora teve uma maior ainda no SESI, que aí foi grande É, mesmo. aham. E que eu fui ver também foi muito bacana. Mas antes dessa, eu vi essa da exposição dos quadrinhos lá no MIS, foi no MIS, Museu da Imagem e do Som, Uhum, que eu tive uhum. um contato com a obra dos dois originais muito, muito ao mesmo tempo. Então, quando vocês me fizeram aquele grato convite para fazer o novo livro, Tipo assim, né? Não, tipo assim, eu estava em reunião, né? Eu lembro muito bem. outra loucura. Estava em Mas reunião na mesa, lá no estúdio do Maurício. E aí, conversa vai, conversa vem. Será que o Manuel topa? Aí falei, pera um pouquinho. Liguei para o Manuel no meio da reunião, né, Manuel? eu estava aqui E de aí? novo, cuidando da minha vidinha, Estava tranquilo, cuidando da sua vidinha, tomando seu chá da tarde. tomando chazinho. E aí veio essa coisa maravilhosa, essa proposta linda, né? Para fazer o segundo livro. E quando vocês me falaram, me convidaram para fazer o segundo livro, que eu fiquei muito feliz, na hora, mas Uhum. na hora me vieram os astronautas Os do Ziraldo. astronautas. Eu falei, É, gente, porque estava esse, ali, né? tava muito forte na minha cabeça essa e tinha muita foto, né? Que a Carol publicava muita foto da exposição que eu ficava vendo que era muito bacana, né? Que a exposição era linda. E aí eu tive essa ideia, esse livro, e o Maurício também tem, evidentemente, os astronautas que está aqui na capa, que é a nave do astronauta. Sim, Né? ele tem. Eu falei, os dois têm astronautas, então peraí, vamos tentar, Tcharam! para o pessoal entender como é que funciona. Eles me chamam, aí eu faço uma sinopse da história, eu digo, olha, eu acho que a história poderia ser isso, isso, isso. O que é que vocês acham? Aí começam a dizer o que eles acham. Aí a gente vai se acertando, vamos conversando. Eu vou mandando e-mails bem longos para tentar convencer que eu acho que esse caminho é bacana. E aí a gente vai se acertando e depois que está tudo Manuel, certo. Oi. Manuel, imagina assim, né? O escritor, o trabalho do escritor, ele é um trabalho bem solitário, né? Porque é você com a sua obra. Uhum. Agora, a loucura que é você escrever com o Ziraldo para, vamos, né, palpitar, a Leila para o Sidney para palpitar, o Maurício para palpitar. Nossa, uma enxurrada, né, de ideias, vou falar censura, mas não é bem censura, mas é
mostrar os caminhos, né? Que loucura que deve ter sido, né, para você, na sua, Olha, né? Pode falar, foi. pode falar. Não, eu posso te contar a partir desse daqui, que foi a primeira vez. Eu estava realmente apavorado, estava com muito medo, porque eu falava, qualquer coisa que eu fizer, eu vou ser espancado pelos milhões de fãs do Maurício e pelos milhões de fãs do Ziraldo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só me permitia pensar com alguma tranquilidade, porque eu também sou fã das duas obras. Então eu falei, ok, se alguém vier brigar comigo como fã, eu vou brigar como fã também, entendeu? Agora, teve um dia que eu percebi quando eu tinha que estabelecer um limite, senão eu ia enlouquecer. Quando aconteceu a proposta, eu estava no meio do furacão, eu comecei a procurar pela internet todo vídeo que você puder imaginar que tivesse o Ziraldo e o Maurício falando, dando entrevistas sobre a obra deles, né? Aí eu Ai, que comecei a muito bom. ver que havia pessoas que ficavam 6 horas na fila para conseguir um autógrafo. Aí eu tive a dimensão total da minha responsabilidade. Eu estou lidando com pessoas que se dispõem a ficar 6 horas numa fila para pegar um autógrafo. Então, essa pessoa merece um respeito monstruoso, como todos os leitores merecem o nosso respeito. Né? Aí eu pensei, estou roubado. Se eu continuar vendo, se eu continuar vendo essas entrevistas, eu vou ficar com medo. E eu estava ficando com medo. Aí eu parei tudo. Entendi. Agora chega. Eu já sei com quem eu estou lidando, eu já sei o que é esperado, eu sei o que eu quero de mim, então eu vou Aham. fazer o que eu puder. E aí eu fui Tá fazendo. certo, e você fez muito bem feito, olha que sucesso, né? Obrigado. Mas o que aconteceu depois com esse daqui, e que eu já assumi, eu sempre falo isso. Eu, de novo, ganhei a possibilidade, tanto do Ziraldo quanto do Maurício, de brincar com os personagens deles. Uhum. É isso que eu estou fazendo. Estou brincando com personagens que são amados pelo país inteiro. Então, é uma Uhum. coisa muito bacana. Então, quando eu descobri a palavra brincar com a obra de Uhum. alguém autorizado, né? Porque eu acho que eu não saberia, eu não conseguiria fazer isso com um autor que não me permitisse fazer isso com a obra dele. Mas como o Uhum. Ziraldo e o Maurício me permitiram brincar com Permitido, personagens, claro. aí eu Estava me soltei. autorizado. Sim, aí eu brinquei mesmo, aí eu propunha coisas. Tanto que o que eu acho bacana nesse livro aqui, que eu falo para as pessoas, né, que é o que é que eu recebi uma mensagem aqui falando do tempo. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Ah, eu Acho não que sei também. acho que Carol, está Carol, acabando, tem 2 minutos. Carol, posta aqui quanto tempo a gente tem. Eu, Eu eu acho que também tem, não tenho acho que onde tem ver dois aqui. minutos. A gente Ai, fala dois demais. minutos só? Ixi. Então, o que aconteceu? Eu trouxe para esse livro aqui 3 extraterrestres. Porque Ah, isso este livro, muito legal. este livro ele fala muito de solidariedade, eu acho. Porque são 3 personagens, né? O Chico Bento, que vai acabar levando o ET de Varginha, o Chupacabra, né? A Mônica, que vai cuidar do ET de Roswell, e o Maluquinho, claro, que vai cuidar do ET de Varginha, que é mineiro. Lá de Mineiro, né? Ih, É, tem só um a gente tem... minuto. Tem só um Então minuto. vamos agradecer, vai, Leila. Agradece. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, nos acompanharem. Foi muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado. Manuel, Gente, foi muito bacana. Enquanto eu puder agradecer, eu vou agradecer para vocês. Nem falamos dos meus outros 2 livros da Melhoramentos, que são ah, Desafiando é. Nós e Meus Segredos Não Cabem num Diário, mas a gente faz um outro dia, A gente faz um outro dia só para falar dos seus livros, tá bom? né? Gente, Mas muito obrigada. Obrigada, acho que vai gente. Foi acabar, gente. ótimo estar com vocês. Foi Muito muito bom bom, mesmo. obrigado, né? Obrigada, Manuel, por você dar o seu tempo, Imagina, apresentar as coisas tão bem, né? Acho que foi bem legal, bem tranquilo. E você vê, a gente tem assunto, né? a gente tem assunto Uma hora bastante. foi pouco para nós. Eu não vi passar, espero que o pessoal tenha curtido, né? Mas é Eu isso, vi gente. também. No site da Então, Saraiva está o queremos link da minha mais, queremos biografia. mais. Vocês podem Tá bom, comprar os livros, Severino. tá? A Tá gente vai lá. fazer. Tem 26. Então, vou falar sobre isso. Ali na minha biografia tem um link para a Saraiva, tá, gente? Vocês podem comprar os livros lá. A Saraiva, inclusive, que está apoiando essa nossa conversa aqui.
Vocês podem ir É lá isso aí. comprar um livro, tá com desconto, eu acredito, né? E é Tá, isso. tá. Você pode comprar pelo e